Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. O nosso guia da Eurocopa desembarca dessa vez na França, país que é um dos favoritos, para muitos o principal favorito ao título europeu de 2024. Vamos falar sobre como chega essa França para a Eurocopa, então já peço para você deixar o seu like aqui, me seguir para mais conteúdos e também se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Falando um pouco sobre o país, França primeiro, é sempre importante citar que a França é uma das maiores economias do mundo. É um dos países mais visitados no mundo por turistas e não é à toa, é um lugar cheio de lugares bonitos para você visitar, famosos. Paris é a principal, né? Torre Eiffel, várias outras atrações, mas outros lugares da França também são muito famosos, seja por lembranças de guerra, como a Normandia, para quem gosta desse assunto, seja pelas praias, Marseille, Nice também são famosas por isso, tem uma costa também muito bonita, mais ao sul, perto do Mediterrâneo, seja também em outras regiões pelo vinho, etc. É um lugar cheio de lugares para você visitar. Não à toa a França é um dos principais centros culturais do mundo. Gastronomia, né, bebidas, moda principalmente, e também questão de perfume, roupas no geral. Em questão de entretenimento também, o cinema francês é sempre uma tradição longa. Então é um país muito interessante, tem muitas camadas interessantes que pode se falar sobre ele. Agora, entrando no assunto no campo, falando um pouco mais da história da França em Eurocopas, ao todo são 10 participações, essa vai ser a participação número 11 da França em Euros, por duas vezes campeã, a primeira em 1984, a seleção era comandada pelo Platini, e a segunda em 2000, a seleção comandada pelo Zinedine Zidane, que já tinha sido campeão do mundo em 98 pela primeira vez, fez a dobradinha com a Euro em 2000. Além disso, a França tem um vice-campeonato em 2016, perdendo a final para Portugal, que logo depois teve a Copa do Mundo 18, que então acaba ficando um pouco mais dolorido, mas foi quase a dessa geração. O Griezmann já era a estrela daquele time, é o principal remanescente desde aquela época. E que nas eliminatórias passou com muita tranquilidade, era a favorita no grupo e confirmou isso. Uma campanha de 7 vitórias e um empate em 8 jogos, passou em primeiro sem dar chance para ninguém. O destaque ali foi os dois confrontos diretos contra a Holanda, onde venceu duas vezes, era o maior desafio técnico da seleção dentro do grupo e fez valer seu favoritismo. O único empate foi na última rodada contra a Grécia e também um time totalmente alternativo, jogando fora de casa, acabou empatando. Agora falando um pouco mais sobre o elenco, a equipe da França é treinada pelo Didier Deschamps, um trabalho já bastante longo prazo, já chegou em final de Euro, campeão do mundo, vice-campeão do mundo, então os resultados que ele tem falam por si só, apesar de ser uma seleção que às vezes é um pouco irregular, né? A França tem muita qualidade, é melhor que a maioria das seleções. Eles sabem disso, então em alguns momentos a gente vê a França entrando numa rotação mais baixa, principalmente em jogos onde se tem esse favoritismo, claro, para os franceses, o que faz que em alguns momentos se complique demais desnecessariamente e passe por problemas. A eliminação na última Euro contra a Suíça foi um claro exemplo disso. A França aumentou o nível, chegou a abrir 3-1, etc., mas abaixou, relaxou, achou que o jogo estava resolvido e deixou a Suíça crescer e complicar e acabou sendo eliminada. É uma seleção que às vezes tem esses momentos de baixa de concentração, de achar que vai vencer de qualquer jeito, e isso às vezes complica ela. Na Copa do Mundo também teve momentos assim, perdeu inclusive para a Tunísia. É uma seleção que às vezes dá uma escorregada de vez em quando, mas é um time muito competitivo. Vale destacar no gol, você tem a primeira competição do Mike Maignan como titular, o Lloris se aposentou da seleção pós-Copa, e o Maignan assumiu a posição, hoje para mim um dos talvez 10 melhores jogadores do mundo, se pegar o recorte das últimas temporadas, titularíssimo, um grande pilar no Milan, e as atuações dele pela seleção até aqui também são muito boas, é um goleiro de altíssimo nível, e é uma segurança enorme na defesa. Falando de defesa, a França, sob o Deschamps, ela variou em alguns momentos, né? A gente viu a França em determinadas épocas do trabalho dele atuando até com linha de três zagueiros e em outras, como por exemplo na última Copa, jogando com uma linha de quatro mesmo. Um 4-2-3-1 ou um 4-3-3. Até por isso vale destacar a versatilidade do Jules Koundé, jogador do Barcelona, pois ele é zagueiro de fato, mas ele também sabe jogar muito bem ali como lateral ou até mesmo, né, com um trio de zaga, e essa capacidade dele faz com que a França às vezes consiga variar até dentro do próprio jogo qual o sistema que ela vai utilizar. A zaga que tem o Konaté como titular, e ele é hoje a principal referência na ideia do Deschamps, porém seu parceiro é um pouco aberto nessa disputa. Você tem o Saliba, que fez grande temporada no Arsenal, e o Upamecano, que é alguém que o Deschamps gosta bastante. Mas são ótimas opções, são quatro bons zagueiros, independente da escolha do Deschamps, é certeza que a França vai estar muito bem servida. Por preferência minha, eu acho que Konaté e Saliba é a melhor dupla francesa disponível.
Na lateral esquerda, sem disputa, o Theo Hernandes é o titular, apesar do Mendy do Real Madrid ser um ótimo jogador, mas o Theo Hernandes tem uma capacidade extremamente ofensiva, especialmente quando a França opta por jogar com três zagueiros, ele como ala esquerda ele vai muito bem. Dentro, falando de defesa, a França tem um desfalque importante, que é o Lucas Hernandes, o irmão justamente do Theo, lesionado fora, e é um jogador de confiança do Deschamps, e até pela capacidade dele, tanto jogar como zagueiro, quanto jogar como lateral esquerdo, e jogador de ótimo nível, acabou ficando fora da Euro por lesão. Entrando no meio-campo, tem que falar também sobre o Tchouaméni, que é o titular desse meio-campo, o primeiro volante, porém se lesionou na reta final, ficou fora, por exemplo, da final da Champions. Vai estar na Euro, mas a sua condição física é um pouco em dúvida sobre qual será o nível dele, se ele vai estar 100% logo de cara e etc. Outro jogador que também é um pouco de dúvida nisso é o Coman, sobre qual será o nível dele. Também está se recuperando de lesão, mas aí é um jogador um pouco menos importante, tem outras opções dentro do elenco para suprir a ausência dele. Continuando no meio campo, até se essas dúvidas sobre o Tchouaméni, quem vai ser seu companheiro ou até quem larga uma opção para substituir ele caso necessidade, está um pouco aberta. O Camavinga é um ótimo nome, é talvez o meu favorito entre as opções, mas o Deschamps tem uma grande confiança no Rabiot. Você tem o Fofana do Mônaco ganhando espaço, a volta do Kanté, que foi a grande surpresa da convocação, acho que até por esses problemas o Deschamps quis trazer de volta uma liderança, um cara que sempre entregou muito bem pela seleção francesa. Você tem ainda jovens como o Zaire Emery do PSG correndo por fora, mas é um setor mais aberto. Essa talvez seja a grande disputa por posição dentro desse time titular da França. Porque no ataque você tem Griezmann e Mbappé, que são as duas referências desse time, são os dois principais nomes, são as duas estrelas. E vale destacar também o trabalho do Griezmann com e sem bola, né? Um jogador que se doa muito dentro de campo. Na Copa a gente vê alguns momentos quase como um terceiro homem de meio campo para ajudar a fechar espaço, marcar na pressão. Até com uma ideia que o Deschamps teve, principalmente pós-Copa, foi de ter o Mbappé um pouco mais livre de obrigações defensivas, jogando muito mais da esquerda, caindo para dentro, que é a posição que ele prefere. Ele já jogou como 9 ou como segundo atacante, mas essa posição, saindo da esquerda, partindo para o meio, é a preferida dele e o Deschamps busca utilizar o Mbappé naquilo que ele sabe fazer de melhor. As outras opções de ataque aí já fica um pouco mais aberto. Hoje o centroavante que larga como opção à frente é o Max Thuram, que tem grande temporada na Inter de Milão, campeã italiana, mas tem correndo por fora tanto o Kolo Muani, que não fez uma boa temporada no PSG, mas alguém que o Deschamps gosta bastante, e o Olivier Giroud, provavelmente na sua última competição aí pela França, vai jogar na MLS, a partir da próxima temporada, e é sempre aquela opção confiável, né? Um cara pivôzão, um cara que pela seleção sempre entregou bom desempenho, até taticamente importante, então continua ali sendo uma sombra no banco de reservas. A ponta direita também né, é uma posição em aberto, caso ele se jogar com 4-2-3-1. Em alguns momentos ele usa esse ponta direita até como se fosse um ala pela direita. Ali você tem um Dembélé, tem um Coman voltando de lesão, o próprio Kolo Muani também chegou a ser usado como ponta. Então a seleção precisa, e o Deschamps com o caminhar do seu trabalho também fazendo bastante isso, né? Buscando variações dentro desse elenco. Um jogador também que corre por fora nessa ala direita é o Klaus, do Olympique de Marseille, que foi convocado. Mas é isso, é uma França muito forte, em todos os setores tem jogadores bons. Manhã no gol, Konaté, Saliba na zaga, Theo Hernandes e Jules Koundé como opções laterais para preciso. Você tem o Mendy no banco na lateral esquerda também. Você tem o meio campo Tchouaméni, Camavinga, Rabiot, Zaire Emery, Fofana, várias opções no meio também boas. E o ataque, as duas grandes estrelas, que são Griezmann e Mbappé. E ao lado deles você pode ter Dembélé, pode ter Coman, Marcos Thuram também de ótima temporada. Ou seja, é uma seleção muito boa e é a grande favorita ao título. Para mim é a principal seleção europeia nos últimos anos. Os resultados falam por si só. Mas talvez acho que ao lado da Inglaterra, o grande elenco. Acho que a França, inclusive, é um elenco mais equilibrado que os ingleses. Os ingleses talvez tenham opções melhores no meio para frente. Mas a França tem boas opções, melhores opções na defesa. E é isso. Acho que qualquer coisa que não seja uma semifinal para a França será considerada um fracasso. Essa é a verdade, por toda a expectativa que ela carrega junto dela. Mas eu quero saber de você. Deixe aí nos comentários os seus palpites para essa seleção francesa na Euro. Até onde você acha que eles podem chegar. Se você acredita que eles vão ser campeões, finalmente, ou se vão decepcionar, igual foi na última edição. Não se esqueça de dar like aqui no vídeo, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e também divulgar esse vídeo com os amigos para dar aquela força para quem está começando. Muito obrigado por quem viu até o final. Tchau, tchau e até a próxima.